Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que nós retornamos ao Momento Redenção, esse projeto no YouTube do da nossa querida Casa Espírita e que tem levado àqueles que nos assistem informação espírita, aconchego, acolhimento. O Momento Redenção, o momento em que nós vamos conversar. E o tema que nós escolhemos para hoje é Missão dos Espíritos Encarnados. Isso, a nossa missão. O que é que nós estamos fazendo aqui e para o que estamos aqui? Vamos ver o que que a doutrina nos coloca sobre isso. Mas antes, vamos ver no Livro dos Médiuns, tem um item interessante que eu, vez por outra, eu toco desse item. É no capítulo Método de O Livro dos Médiuns. Allan Kardec diz o seguinte: dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Portanto, quem quiser conhecê-lo seriamente, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e convencer-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido como se estivesse brincando. Continua ele. Também já dissemos que o Espiritismo diz respeito a todas as questões que interessam à humanidade. Nós vamos parar por aqui porque o que nos interessa é essa última frase. Também já dissemos que o Espiritismo diz respeito a todas as questões que interessam à humanidade. Essa edição de O Livro dos Médiuns, que eu estou com ela aqui, é da FEB, tradução de Evandro Noleto de Bezerra. Então, repetindo, Kardec diz: também já dissemos que o Espiritismo diz respeito a todas as questões que interessam à humanidade. Então, meus amigos, não há tema que não se possa discutir na casa espírita, já que a doutrina espírita diz respeito a toda a problemática de interesse da humanidade. E muitos ainda, de forma até ingênua, têm aquela concepção de que espírita está na casa espírita para receber espírito, para dar passe. Olha, primeiro que a expressão receber espírito não é muito consequente nem coerente, mas fala-se isso. A doutrina é muito mais abrangente. A doutrina transcende a tudo isso. É pena, muito, que a maioria ainda não conhece com uma certa profundidade as obras de Allan Kardec. Quando conhece, conhece as famosas 5 obras, mas tem obras importantíssimas de Kardec, que nós consideramos como obras fundamentais. As obras de Kardec, a nosso ver, não são obras básicas, são obras fundamentais. Isso é importante, porque todas elas,
desde o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, e outros mais, Revista Espírita, Viagem Espírita em 1862, o Espiritismo na sua mais simples expressão, e outras obras mais. Revista Espírita importantíssima. Pena que ela tenha sido traduzida tão tardiamente no Brasil. Pena, pena, pena. Mesmo a tradução primeira, que foi da Edicel, que é a em que eu me baseei muito para formular questões para um programa que nós tínhamos na Rádio Rio de Janeiro, Semeando Ideias, é a tradução da Edicel. Mesmo a tradução da Edicel, ela veio bem depois, mas recentemente, em 2004, nós temos a tradução da FEB. Agora, é incrível, né? Que a Revista Espírita, que nesse livro que acabamos de ler um trecho, que é o Livro dos Médiuns, no item 35, nesse capítulo Método, Kardec indica para aqueles que quiserem estudar a doutrina através de suas obras, que inicie com o livro que é o Espiritismo, item 35, o que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e Revista Espírita. Claro, tá, saiu no Livro dos Médiuns, até então só havia revista, o que é o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Revista Espírita. E ele indica a Revista Espírita como importante para o estudo da doutrina. Ali, meus irmãos, nós encontramos Kardec praticando espiritismo. Isso para nós é de uma valia extraordinária. E ali nós observamos que, às vezes, a nossa prática na casa espírita se distancia tanto do que propõe a obra kardeciana ou kardeciana. E eu vou lembrar um fato aqui que eu, numa situação muito difícil, saíra de uma casa espiritualista e estava numa situação dificílima. Então, fui em algumas casas espíritas para pedir socorro e diziam que o meu problema era mediúnico, que eu tinha que trabalhar, que meu problema era mediúnico. Só que, e não foi só uma casa espírita que me disse isso. Só que, quanto mais eu trabalhava, pior eu ficava. Por quê? Porque meu problema, sim, era na área da mediunidade, mas era esgotamento. Então, o que aconteceu? Devido à desilusão que tivemos, eu e Mariana me acompanhando, Mariana foi sensacional comigo, me ajudando nessa busca, tanto que nós morávamos no Estácio, no Rio, tínhamos mudado já para o Rio, saímos de Niterói. Ela disse para mim, Jaime, porque eu havia desistido de frequentar a casa espírita e continuar só com o evangelho no lar. Aí ela disse, Jaime, tem aqui uma notícia aqui nesse jornalzinho espírita dizendo que a Ivone Pereira recebe pessoas na casa, por que você não vai lá conversar com ela? Eu falei, não vou conversar, não. Escrevi uma carta para ela expondo toda a minha dificuldade.
Ela, olha, me respondeu rapidamente. E na carta, ela anexou uma mensagem de Bezerra de Menezes para mim. Foi uma mudança de paradigma, foi uma mudança de postura, significou tudo na minha vida. Então, eu praticamente divido a minha vida espírita de antes e depois dessa mensagem de Bezerra de Menezes. E aqui vai a minha gratidão ao médico dos pobres, né? A esse extraordinário Bezerra de Menezes. Na mensagem, olha, meus irmãos, veja, ele dizia: o nosso irmão está fatigado mental, emocional, espiritual e fisicamente. Pare com toda atividade mediúnica. E vejam mais, continuou. Ele, o espírito que sempre sugeriu, aconselhou, leiam, estudem, porque é importante. Continua a mensagem dizendo: pare até com as leituras e, quando recomeçar, recomece por Jesus e Kardec. Meus irmãos, por que que ele recomendou que eu parasse até com as leituras? Eu estava em pane total. Qualquer coisa que eu lesse, devido ao meu estado, eu podia ter uma interpretação equivocada. Aí então, meus irmãos, é que eu fui conhecer, começar a conhecer Allan Kardec, e lá no Livro dos Médiuns, a gente vê isso, que o médium tem que se cuidar nesse sentido. Não é esse negócio de trabalhar, trabalhar. O médium não é uma máquina. O médium é um ser humano com necessidades emocionais, familiares. O médium casado tem família, e a doutrina diz que a condição de paternidade e maternidade é missionária. Então, também nós não podemos deixar o nosso lar para ficar o dia inteiro praticando mediunidade na casa espírita. Bom, mas então, o que acontecia comigo, que eu estava em esgotamento mediúnico total. Aí, estudando, começando a estudar as obras de Allan Kardec, eu fui entender tudo, meus irmãos. Eu fui entender o que se passou, o que se passava comigo, e devagar nós fomos nos adaptando a essa nova realidade, que não foi muito fácil. Habituado a uma prática mediúnica equivocada. Você se reabilitar, você tem que jogar tudo aquilo fora, reaprender. E aí a gente viu que era certo. Porque uma coisa é certa, a prática mediúnica qualificada, o resultado é excelente, não há dúvida alguma. Um médium, numa reunião mediúnica qualificada, de acordo com a proposta de O Livro dos Médiuns, principalmente no capítulo 29, ele jamais sairá de uma reunião mediúnica se sentindo mal, passando mal, nada, nem pode. Então, foi aí que eu fui conhecer. E fui conhecer a filosofia espírita. Porque na casa espiritualista é aquele rame-rame religioso, né? É, tem que orar muito. Embora no próprio Evangelho segundo o Espiritismo há uma mensagem que diz, quando nós falamos sobre essa vida importante de transformação,
Nós não estamos querendo dizer que vocês devam levar uma vida isolada, fora dos preceitos da sociedade, né? A doutrina é muito clara nisso. Quer dizer, nós vivemos em sociedade e nós temos deveres sociais também. Agora, eu fui conhecer isso na doutrina. O livro dos Espíritos, lei de sociedade, lei do trabalho. Agora, tudo isso nós temos que aplicar no nosso viver, no nosso dia a dia. Então, vejamos o que Kardec fala, aliás, os espíritos respondendo a Kardec, a questão 573. Aliás, eu quero fazer aqui uma observação que quem me chamou a atenção para essa questão com maior profundidade foi uma amiga do coração que está em Teresópolis atualmente, Doris Madeira Gandres. Doris, um abração nosso. Muito afeto e gratidão, Doris, a você. Bom, na questão 573 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Quer dizer, a nossa missão aqui, em que consiste? Os espíritos respondem: em instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. Não é só orando, não. Não é só ficar orando para o mundo melhorar, não. É meter a mão, é realizar. Veja bem, vou repetir. Instruir os homens, ou seja, esclarecer os homens. Conhecimento é muito importante. Em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. É a nossa missão aqui na Terra. Melhorar as instituições, sim, é importante. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra desempenha uma missão, do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. O espírito se depura pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem uma missão neste mundo, porque todos podem ser úteis em alguma coisa. Vejam que interessante. Ele dizer que nossa missão de espíritos encarnados aqui na Terra, os espíritos, respondendo a Kardec, dizem, é instruir os homens, ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meio diretos e materiais. E ele acaba dizendo, aquele que cultiva a terra desempenha uma missão, do mesmo modo que aquele que governa ou que instrui. Tarefas importantes. Quer dizer, é o que nós estamos aqui para realizar. Não é só a casa espírita. Por que eu trouxe inicialmente essa coisa, essa minha aproximação a Kardec? Porque foi aí que eu fui entender a filosofia espírita, eu fui começar a conhecer aquela ocasião a doutrina espírita, a filosofia espírita. E ela é extraordinária. Veja essa questão 573. Quer dizer, não cabe ao espírita achar que vai ficar no centro espírita trabalhando o tempo inteiro, quando ele tem, como nós vimos também em um livro dos médios,
O Espiritismo diz respeito a todas as questões que interessam à humanidade, a política é uma delas. Não estamos falando em política partidária. Estamos falando porque o ser humano é um ser político. Na medida que nós influenciamos e somos influenciados, nós fazemos política. A Federação Espírita Brasileira tem a política dela, rustenguista. O Grupo Espírita Redenção tem a política dele em cima das obras fundamentais de Allan Kardec, sem Rustem. O que nós não admitimos realmente são discussões políticos partidárias na casa espírita. Agora, saindo da casa espírita, eu posso, através desses meios novos de comunicação, dialogar, conversar com meus amigos, com meus conhecidos e até aqueles da casa espírita, mas do lado de fora, sobre política, se nós temos pensamentos comuns, objetivos comuns, porque na casa espírita não é lugar, porque nós vamos desarmonizar o ambiente. O que não nos impede de falar em política sob o seu sentido maior, na obrigação de nós votarmos, não votarmos neste ou naquele candidato. Eu jamais seguiria indicação de espíritos ou de médiums para votar neste ou naquele candidato. De jeito nenhum. Isso é competência nossa. Os espíritos nos ajudam muito, mas eles não nos substituem nessa tarefa de criar um mundo melhor. E a política está inserida nessa proposta de um mundo melhor, claro. Eu, quando vou votar, eu voto em alguém em que eu tenho uma confiança de que ele vai produzir coisas boas. Agora, não sigo realmente. E eu acho que lideranças religiosas não deviam estar indicando candidatos. Vejam bem, aqueles que fazem parte do Redenção e que, por afinidade na área da política, por afinidade na cultura, no conhecimento, né, em outras atividades, nós nos encontramos fora do Redenção e muitas vezes conversamos sobre política partidária, sabem como eu penso e eu sei como eles pensam. Agora, o que nós não podemos é nos agredir de forma nenhuma. E esse negócio de falar que o médium tal, ou o médium fulano de tal, ou cicrano ou beltrano, ou dirigente da casa espírita falou que o médium é, falou para fulano e que fulano confidenciou a fulano. Isso, olha, eu não acredito mais nisso de jeito nenhum. Já estou muito escaldado dessas coisas no movimento espírita. Agora, meus irmãos, uma coisa é certa: o movimento espírita, se já estava dividido depois dessas eleições, ele vai sair, não sei como. Diferente vai, não vai ser mais o mesmo. Nem vai poder ser que as pessoas que assumiram posturas lamentáveis não é que seja a favor deste ou daquele candidato, não é isso.
posturas lamentáveis, colocando nas costas de médiuns, de espíritos, responsabilidades que não são deles. Espírito superior não indica em quem você vai votar. Médium consciente da doutrina espírita não indica em quem você deve votar. Nós precisamos, como espíritas, começarmos a alçar voo, a não depender dos outros, mas para alçar voo, duas asas. A do pássaro, o pássaro alça voo, mas para isso ele precisa das duas asas. Com uma asa só ele não vai voar. Uma asa é o conhecimento, a outra asa é o amor ou os valores morais, né? Agora, Natanael, que foi o espírito que foi o mentor por muitos anos, foi quem fundou o Redenção praticamente, foi fundado por nós, mas sob a orientação espiritual dele, ele dizia sobre essa proposta, ele dizia que as duas asas, uma é o conhecimento, outra é o amor. Agora ele diz, o pássaro precisa de dar um impulso com os pés para começar o voo, para começar a bater as asas. Ele dizia que os pés, quando dava esse impulso, representava a vontade. Interessante isso, né? É, a vontade. A vontade impulsionando o conhecimento, impulsionando a outra asa dos valores morais, nos levam a voar e vamos independer dos outros, porque aprendemos a refletir, a raciocinar segundo os propósitos da doutrina que nós elegemos para orientar os nossos passos aqui na Terra. Olha, espírito que começa a querer indicar a quem você deve votar, cuidado com esse espírito. É espírito leviano. Ou está atendendo interesses do médico. Ah, não tenha dúvida. Espírito superior jamais vai fazer isso. Não é função dele. Porque a construção de um processo civilizatório aqui, a responsabilidade é nossa. Há uma questão no Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta a questão da desigualdade social, se é obra dos homens ou de Deus, os espíritos respondem: é obra dos homens e não de Deus, a desigualdade social. Então, cabe a nós trabalhar para que não haja desigualdade social. E precisamos retomar o processo civilizatório. A nossa gente, o nosso povo, precisa voltar a ter alegrias. É preciso da gente começar a crer nessa possibilidade do processo civilizatório voltar, porque, meus irmãos, de todos os sistemas que nós encontramos aí no mundo, a democracia ainda é o que nos oferece melhores possibilidades. A democracia nos possibilita vivenciar a diversidade. E convenhamos, a diversidade é a maravilha da criação. Há uma coisa muito comum que a gente diz, né? Numa mão, os 5 dedos não são iguais. Como é que as pessoas vão ser iguais? Como é que eu vou exigir que alguém seja igual a mim, pense igual a mim, sinta igual a mim? Não é possível, meus irmãos. Olha, a diversidade é uma das riquezas. E a democracia
é o regime, é o sistema de governo que melhor proporciona a vivência dessa diversidade. Não há dúvida nenhuma. Eu sinto isso. E você? E voltando à questão do voo, além de nos habilitarmos ao voo com o conhecimento, com a aquisição de conhecimento, valores morais e com o impulso da vontade, nós precisamos também aprender a ter autonomia de voo. Ficar dependente para fazer isso ou aquilo, da opinião de algum líder religioso, meus irmãos, é canoa furada. Claro, nós, com meus amigos, vocês, com seus amigos, conversam sobre política, têm as suas orientações. Às vezes, um colega, um companheiro tem uma opinião que a gente vai ver que está coerente em alguma proposta, né? E a gente é capaz até de absorver, mas seguir sem refletir, sem raciocinar, meus irmãos, você está cedendo lugar ao outro para pensar por você. E quando é que você vai pensar? Porque um dia você vai prestar contas à sua própria consciência. E aí não vai adiantar, eu fiz isso porque fulano mandou. Mas vem cá, você não é um ser pensante? Você não pensa, não raciocina? Você não está vendo que isso é uma fake news? Por que você está passando para frente? Por que você está absorvendo isso? Não é? Não é desculpa, porque a doutrina é clara, é consequente, é coerente. Ela nos habilita ao conhecimento, à aquisição de valores morais e nos impulsiona, através da vontade, na busca de voar e da autonomia do voo. Não tenha dúvida, não tenham dúvida. É muito importante nós entendermos essas coisas, para não ficarmos dependentes. E outra coisa que eu acho muito importante é que o conhecimento ele não para de se transformar. Eu gosto muito de dizer o seguinte: Deus, nosso Pai, criador e mantenedor da vida e do universo. Através de suas leis, o Criador mantém o universo em ritmo constante de progresso. Mantém a vida e o universo em ritmo constante de progresso. Então, nós estamos, e o conhecimento também. O que eu sabia há 15 anos atrás, é possível que a experiência atual me esteja apontando novos rumos. Antigamente, o conhecimento liberta, não há dúvida nenhuma. Antigamente, a gente nem se preocupava, a gente se deixava pensar pelos órgãos federativos, né? A gente se deixava pensar pelos médiuns principais. Na época de Kardec, não tinha esse negócio de pensar, se deixar pensar pelos médiuns, pelos espíritos. Claro que Kardec, nos momentos de grande dificuldade, ele consultava os espíritos, mas em momentos de grandes dificuldades, pela missão dele. Quando do Alto de Fé de Barcelona, aqueles livros apreendidos por Dom Palau e Térmenos, né? E queriam ser queimados, Kardec
aconselharam a Kardec a pedir de volta os livros, que afinal de contas eram deles, não eram do Estado espanhol e muito menos da Igreja. Mas aí Kardec, sabiamente, consultou o Espírito à Verdade. E o Espírito à Verdade disse para ele: olha, se você for pelos meios diplomáticos, você vai conseguir os livros de volta. Mas nós achamos que vai ser muito mais proveitoso para a divulgação do Espiritismo que você deixe correr. E ele deixou, os livros foram queimados. E, a partir de então, a cultura, na ocasião, mesmo contrária ao Espiritismo, não apoiou essa proposta do bispo de queimar livros. Então, o Espiritismo teve uma propagação, teve uma divulgação muito grande. Muitos quiseram saber o que era aquilo que provocou aquela celeuma toda. Então, Kardec consultou. Agora, nós precisamos aprender a viver, a vivenciar a doutrina no nosso dia a dia, para que não é, estacionemos querendo seguir o que os outros acham que devemos fazer. Não existe médium principal na casa espírita. Todos os médiums são importantes, cada um na sua função. O dirigente espírita, o expositor espírita, são pessoas que têm suas dificuldades também e precisam desenvolver, continuar desenvolvendo as duas asas do anjo e o impulso do voo, a autonomia do voo, para continuar crescendo, evoluindo, progredindo, todos nós. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz: reconhece o bom espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele utiliza para vencer ou dominar as suas más inclinações. Quer dizer, o espírita não é por ser espírita que ele não tenha más inclinações, trazemos até de outras encarnações. Nós precisamos aprender dominá-las, vencê-las, nos. Eu não gosto muito da expressão reforma íntima, não. Eu gosto de transformação moral. Essa expressão foi cunhada no Brasil, reforma íntima. Isso foi motivo de muita gente usar isso como chicote em cima dos irmãos e das irmãs, querendo uma reforma íntima deles, quando eles mesmos não se transformavam. Kardec fala em transformação moral. Transformação é uma outra coisa. É a gente adquirir hábitos, se educar. Meus irmãos, então, o que nós queremos com nesse momento de redenção, é mostrar a todos vocês, companheiros espíritas, que nós estamos aqui para realizações no campo material, aprimorar as instituições, como vocês viram na questão 573, que o Livro dos Espíritos, aprimorar as instituições. Isso é um processo democrático. Nós trabalhando por aprimorar as nossas instituições e não para denegri-las, perturbá-las nas suas funções. Vamos trabalhar? Trabalhemos, pois, por um mundo melhor. Mas esse mundo melhor não vai acontecer só com orações. Oração é muito importante. Eu oro quando acordo, na hora que vou dormir.
eu faço a minha oração. Nós temos o Evangelho no lar, ou o estudo espírita no lar, que é a mesma coisa, né? Mas eu, quando vou realizar alguma tarefa importante, por exemplo, antes de fazer essa conversa com vocês, antes de realizar esse momento redenção, eu pedi ajuda dos bons espíritos para que eles me intuíssem, me ajudassem para que eu tivesse uma palavra de fácil entendimento, que eu não ficasse rebuscando demais o vocabulário e que muitas vezes as pessoas não entendem. Não, eu pedi ajuda sim para que eu pudesse chegar a você, querido irmão, e a você, querida irmã. Um afetuoso abraço para todos vocês e até breve, se Deus quiser.